Estamos de volta com síntese. No primeiro bloco, nós vimos destaque da sessão plenária da quarta-feira, dia 13 de novembro de 2010, o recurso extraordinário 599.628. Vimos o voto do ministro Aires Brito, que se posicionou a favor da cobrança de dívidas de empresa de economia mista, no caso a Eletronorte, lembrando que se trata de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, portanto, processo, essa decisão irá repercutir também em empresas com situação semelhante. Ele entendeu que se aplicaria o regime dos precatórios, na medida em que, mesmo sendo uma empresa de economia mista, faria a prestação de um serviço público. Mas como vamos ver, houve algumas questões que foram levantadas pelo ministro Joaquim Barbosa, entendendo que talvez não ficou tão claro para ele, no entendimento do ministro, se a prestação de serviços da empresa especificamente, em questão da Eletronorte, se ela seria efetivamente apenas o ramo de atuação seria apenas a prestação de um serviço público. O questionamento colocado pelo ministro Joaquim Barbosa foi exatamente em relação à atividade econômica explorada por essas empresas que sofreram privatizações da antiga Eletrobras. Então, o questionamento dele veio nesse sentido. Como a privatização de algumas empresas não teria aumentado a competitividade entre elas, então não haveria uma finalidade de exploração de atividade econômica, e foi aquilo que eu disse no início. A grande dúvida aqui é definir qual a finalidade para a qual a Eletronorte foi criada. Se para serviço público prevaleceria o entendimento do ministro Aires Brito que o regime aplicado é o regime público dos precatórios quanto à execução das dívidas desta empresa. Mas o ministro Joaquim Barbosa colocou essa privatização e essa possibilidade de competição no que foi, inclusive, logo em seguida, a ministra Carmen Lúcia fez o mesmo ponderamento, dizendo que em Minas a CEMIG compete de forma igual com as demais empresas que prestam o mesmo serviço. Se essa atividade dessas sociedades de economia mista não teria essa outra finalidade que não só a prestação de serviço público, mas de exploração de atividade econômica. A entender que é uma atividade de exploração econômica, prevaleceria, de acordo com a doutrina, regime jurídico privado e aí a possibilidade de penhora. No entanto, nós não tivemos ainda a decisão do ministro Joaquim Barbosa, que apenas questionou essa circunstância ao relator e, como vimos, houve um pedido de vista. Antes, vamos ver um trecho, exatamente, foi gerado um debate justamente no plenário do Supremo, vamos ver este trecho do debate, um trecho desse debate entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Concordo com tudo que Vossa Excelência acaba de dizer, mas eu tenho dúvida se efetivamente essa empresa presta efetivamente serviço público. Porque nos anos 90 houve um vasto processo de privatização nessa área no Brasil. E diversas empresas nacionais e estrangeiras adquiriram o controle das empresas de geração e distribuição de energia elétrica. A dúvida que eu fico com ela é a seguinte: essas empresas, a Eletronorte não estaria a competir com estas empresas? Ela não atuaria de fato como uma empresa em igualdade de condições com as empresas privadas? Veja, Vossa Excelência, eu tenho aqui uma lista enorme de empresas que adquiriram, empresas federais e estaduais desse setor. Por exemplo, em São Paulo, a Eletropaulo Metropolitana foi adquirida pela EDF, por um consórcio composto pela EDF francesa, pela AES e pela Houston. Uma outra empresa de nome Eletropaulo Bandeirante, que provavelmente se dedica ao interior, foi adquirida pela CPFL-EDP. A Electro foi comprada pela Enron Brasil. Lá no norte, a CE Centro-Oeste, CE Norte-Nordeste foi adquirida pela VBC Brasil e também pela CEA, Estados Unidos, e pela nossa Previ. No Rio de Janeiro, pela EDF, como todos sabemos,
a light, né? É a minha dúvida. Vossa Excelência suscita uma questão importante. Onde estaria o serviço público aí? É porque o ponto de partida, ministro, Vossa Excelência me permite, parece ser oposto a Vossa Excelência. Vossa Excelência afirma que, sendo serviço público, quem a presta, se é empresa pública ou sociedade de economia mista, teria o mesmo tratamento constitucional dado às autarquias e fundações públicas. E o ministro Joaquim Barbosa suscita, se é serviço, o serviço prestado pelo particular, tal como por ele citado, por essas empresas que foram privatizadas ou que já vinham sendo prestadas por ela, também se submete a um regramento que é próprio do Estado? Os pontos de partida são opostos e aí a gente precisa, nós temos que decidir aqui o ponto de chegada. Eu só estou defendendo esse ponto de vista porque entendo que, à luz da Constituição, exatamente a linha B do inciso 12 do artigo 21, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos d'água são serviços públicos titularizados pela União. A União não decaiu da titularidade, não decaiu do senhorio. Os serviços são públicos por definição e pertencem a ela, a União. O que a União pode fazer é explorá-los, recorrendo à iniciativa privada, pelos institutos da concessão e da permissão, cabeça do artigo 175, sempre através de licitação. Foi o que houve em parte desses serviços. Mas parte dos serviços de geração e distribuição de energia para esses 9 estados, parte ficou com o próprio setor público. Tanto na titularidade, porque a titularidade é intransmissível, é irrepassável, quanto na prestação. Olha, esse é um debate interessante, porque além da repercussão geral que tem este processo, ainda há um debate que é sobre o próprio papel do Estado. É uma discussão que ela tem uma ordem acadêmica, ela tem uma ordem econômica, é uma questão até mesmo prática da definição dos papéis da própria sociedade. Por isso se torna uma discussão que ela ultrapassa os limites do próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Em relação a este processo, e por conta destas questões que foram suscitadas pelo próprio ministro Joaquim Barbosa, ele apresentou um pedido de vista para que possa estudar melhor a questão, para se manifestar perante o plenário do Supremo na apresentação do respectivo voto vista. Agora, Karina, ainda há uma outra questão envolvendo a Eletronorte e a outra parte no processo, a Sondotécnica Engenharia de Solos S.A., que é o fato de que há uma discussão também sobre a possibilidade de penhora de bens. E houve, me parece, uma penhora de bens efetivamente no caso desta questão de discussão desta dívida que envolve este caso, e houve uma tentativa já de reverter essa situação de penhora, inclusive por meio de uma ação cautelar de número 1947, que estava inclusive para referendo do plenário pelo ministro relator também da ação cautelar, ministro Aires Brito. E houve também uma decisão para o momento em relação a esta questão da penhora de bens nesta ação cautelar no número 1947. O que foi decidido? O objetivo da ação cautelar é justamente conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, e aí a Eletronorte conseguiu desbloqueio de 237 milhões de reais que haviam sido penhorados para o pagamento da dívida. Apesar do pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa, os ministros referendaram a decisão proferida liminarmente pelo ministro Aires Brito, o relator, no sentido de se manter o bloqueio destes bens, mas que foi em junho deste ano que foi conferida essa mesma liminar, no sentido de encaminhar esses valores para um depósito na poupança para que rendesse até que a decisão de mérito, a decisão definitiva neste recurso extraordinário fosse definitivamente tomada. Então, os bens, a execução está suspensa, os bens continuam indisponíveis à Eletronorte até se definir qual é o regime jurídico a se aplicar na fase de execução. A expectativa, portanto, agora para o voto vista do ministro Joaquim Barbosa. Vamos para outro destaque no plenário do Supremo Tribunal Federal. Reclamação número 8.894. União versus Ieda Maria Morales Sanches, relator ministro Joaquim Barbosa.
Segundo os autos, a reclamação contesta uma decisão do juiz da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que, nos autos da ação ordinária que foi ajuizada por Ieda Maria Morales Sanches, julgou procedente o pedido e antecipou os efeitos da tutela. Espera aí um minutinho só, Karina, vamos fatiar. Qual era a situação da reclamada que levou à decisão da Justiça Federal e a esta a reclamação da União? Veja, ela era candidata a um concurso, a um cargo de magistrada, de juíza no Distrito Federal. E a Justiça Federal entendeu que ela deveria ser nomeada e tomar posse. E nessa sentença, em que ficou reconhecido o direito dela de ser nomeada e tomar posse, decidiu também, em sede de tutela, que isso acontecesse imediatamente. E contra essa decisão, efetivamente, é que veio a União apresentar a reclamação que nós estamos comentando neste momento. Vamos ao final já do voto do relator, sintetizando o caso e fazendo referência também a outros processos. Em síntese, senhores ministros, a hora reclamante insiste que o STJ, no recurso em mandado de segurança 4.939, teria determinado a sua aprovação no certame, teria determinado a aprovação, quando, na verdade, ao julgar a reclamação ajuizada contra a decisão do Tribunal de Justiça, o próprio Superior Tribunal de Justiça afirmou que o Conselho Administrativo do Tribunal de Justiça não contrariou a sua decisão no recurso em mandado de segurança. Ademais, o STJ afirmou peremptoriamente, aspas, a possibilidade de a administração, levando em conta o exame psicotécnico e a investigação social realizada, não homologar o nome da candidata. Fecha aspas, essa é a reclamação 494. Eu entendo que, enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão hora atacada, e tendo em vista a existência de precedente desfavorável à hora interessada no Superior Tribunal de Justiça, bem como levando em consideração a alta relevância do cargo por ela almejado, a prudência e a cautela devem nortear a atividade jurisdicional. Impressiona-me ainda que há determinação para o pagamento de todos os vencimentos atrasados, referente ao cargo de magistrado, nos últimos 17 anos. De todo modo, eu continuo convencido de que a determinação de nomeação e posse de candidato, seja em razão de antecipação de tutela concedida liminarmente ou no bojo da sentença de mérito, acarreta, sim, como consequência lógica e inexorável, a outorga e o pagamento de vencimentos, sem que tenha havido o trânsito em julgado da sentença de mérito, o que, a meu sentir, viola a decisão proferida na DC4. Assim, pedindo vênia aos colegas que pensam de modo diferente, mais uma vez, eu voto pela procedência do pedido formulado na presente reclamação para cassar a decisão reclamada na parte em que antecipou os efeitos da tutela. E voto, por conseguinte, também pelo desprovimento do agravo regimental. Bom, Karina, vamos fatiar algumas questões aqui. Primeiro, houve um argumento com relação à DC número 4, como vimos o ministro Joaquim Barbosa fazer referência. E a reclamação é justamente o tipo de ação que é apresentada quando há afirmação do descumprimento de um entendimento, de uma decisão do Supremo. E no caso, a base foi exatamente esta DC número 4. O que diz esta ADC número 4? A decisão proferida na Declaratória de Constitucionalidade número 4 dizia que não cabe tutela antecipada contra a União quando essa tutela antecipada gerar algum ônus financeiro, alguma despesa para a União. E nesse caso específico, com a sentença determinando a nomeação e posse da magistrada, haveria de toda forma um aumento de despesa para a União. Então, esse foi o argumento utilizado pela União para o ingresso da reclamação no Supremo. Agora, tem um probleminha aqui, porque houve uma certa ida e vinda em relação a esse tema, que tem a reclamação, ele também falou a respeito de agravo, e aí, para traduzirmos isso, para chegar ao frigir dos ovos, ao resultado prático da decisão, eu gostaria que você nos fatiasse um pouquinho também como é que foi este processo especificamente. Muito bem. A concursanda entrou com a ação ordinária na Justiça Federal e ganhou a ação. Então, foi julgada procedente e determinou-se na sentença que houvesse a nomeação e a posse. Contra essa decisão,
Entendendo que teria havido a violação da ADC número 4, a União ingressa com a reclamação no Supremo Tribunal Federal, pedindo uma liminar para suspender os efeitos daquela decisão de primeira instância, no que o relator concedeu a liminar e suspendeu a decisão que mandava dar posse e fazer a nomeação e fazer a posse. Contra essa decisão liminar, houve o agravo regimental, justamente para que não fosse cassada aquela decisão de primeira instância. Então, era esse agravo regimental que, ao final, os ministros acabaram por cassar, entendendo que a reclamação deveria ser julgada improcedente por não haver afronta à ADC número 4. Então, beneficiada, no caso, a aprovada em concurso em 92 para o cargo de juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. É um argumento interessante que foi colocado até pelo ministro Penuso durante o julgamento, é de que, ainda que se tratava de uma sentença de mérito, e por isso não caberia a ADC, que a ADC é apenas contra tutela antecipada proferida antes da sentença de mérito. Então, não haveria afronta à ADC. E, no mais, ele disse que os efeitos dessa sentença, que determinou a nomeação e a posse, estariam suspensos, né? não produziria a sua eficácia, até que houvesse a decisão de segunda instância, porque, quando se trata de processos contra a União, há necessidade do chamado reexame necessário. Então, enquanto não confirmada em segunda instância essa decisão da quinta sessão judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, não haveria a possibilidade de haver essa nomeação em posse. Bem, portanto, mais um destaque da semana. Vamos para outro destaque entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mandado de segurança 27.026. Relatora ministra Carmen Lúcia, Edson Guerino Guido de Moraes versus Conselho Nacional de Justiça. Aqui é um mandado de segurança impetrado para que fosse revista a pontuação de títulos no 4º concurso público para outorga de delegações de notas e registros de São Paulo. O candidato também queria que fossem ofertadas aos candidatos aprovados serventias, vagas no Estado, mesmo que não constassem no edital, mas teve esse pedido negado pelos ministros. Aprofundando só um pouquinho mais, exatamente 2 pedidos. Primeiro, revisão administrativa da pontuação dos títulos do impetrante e oferta aos aprovados no concurso das serventias, vagas não constantes do edital. Decisão do Conselho Nacional de Justiça, que não conheceu do primeiro pedido, indeferiu o segundo. O impetrante alegou que teria direito à contagem de pontos, sim, por ter exercido atividades como preposto em cartório durante 3 anos e 11 meses. E, concomitantemente, 28 anos como policial militar. Vamos ver, portanto, no caso deste processo, o voto da ministra relatora Carmen Lúcia. Esse mandado de segurança impetrado por Edson Guerino para revisão administrativa da pontuação de seus títulos relativamente ao 4º concurso público para outorga de delegações de notas e registros do Estado de São Paulo, no qual ele foi aprovado fora dos limites das vagas. O Conselho Nacional de Justiça, a decisão é do Conselho, mas o Conselho não conheceu da matéria porque tinha sido judicializada. E o Supremo tem uma vasta e consolidada jurisprudência no sentido de que, quando a matéria está judicializada, ele não adentra definitivamente a matéria, razão pela qual eu não estou conhecendo o pedido quanto a este pleito de revisão de pontuação. Havia mandado de segurança no Tribunal de Justiça de São Paulo já devidamente solucionado. E há um segundo pleito do impetrante, no sentido de que fossem ofertadas vagas aos aprovados naquele concurso para serventias que não constavam do edital. A ministra Ellen Grace pediu, na época, informações e, primeiro, não há direito líquido e certo de candidato a serventia que não foi oferecida no concurso. E não tinha sido oferecida. E, em segundo lugar, o próprio Conselho Nacional de Justiça obteve informações do Tribunal de Justiça de São Paulo que já estava até disponibilizando vagas aos aprovados neste concurso para a outorga das delegações. Entretanto, o candidato não logrou estar entre os classificados. Esta é a razão pela qual, além de não ser o objeto específico, vagas não ofertadas, ele de todo jeito, no número de vagas, não estava entre os aprovados. Eu estou conhecendo em parte do mandado de segurança, na parte
portanto conhecida, eu estou denegando a ordem pleiteada. E, claro, estou com voto longo, mas à disposição, mas são rigorosamente esses 2 pontos. Decisão do plenário, arquivado o processo. Depois do intervalo, o terceiro bloco do nosso programa Síntese de hoje, aqui na TV Justiça.